single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como foi morar no Japão e por quanto tempo eu fiquei lá e tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos começar do começo. Eu fui pra lá em 2016, final de agosto mais ou menos. Bom, eu fui pra lá porque eu tinha trancado a faculdade e na época eu tava desempregada, queria juntar dinheiro e queria ajudar os meus pais. Mas pra falar bem a verdade, eu não queria ir, tá? Eu não sabia falar muito bem, nem entender, e também não queria deixar minha família nem meus amigos aqui, tá? Mas aí, pelas circunstâncias, a minha mãe foi junto comigo e lá a gente foi e ficou 2 anos, tá? Vamos falar um pouco sobre como eu fui. Eu fui por uma agência que a gente contrata aqui no Brasil mesmo. A minha ficava lá na Liberdade, tá? Aqui em São Paulo. E bom, nessa agência eles deixam tudo certinho pra você, desde a papelada que você vai precisar pra entrar no Japão, até visto, apartamento, trabalho, tudo. Exatamente tudo. Isso demora alguns meses até ficar tudo pronto. Você escolhe o tipo de trabalho que você quer fazer, tá? E eles te mostram salário, vagas, enfim, tudo. E também a passagem, eles deixam você escolher, não só com eles, mas em outros sites, que foi o nosso caso, né? Meu e da minha mãe. A gente escolheu uma passagem bem em conta. Mas isso de passagem vocês têm que ficar sempre de olho, porque os sites geralmente colocam às vezes as promoções. Então às vezes eles colocam promoções, então você tem que ficar sempre de olho pra ver se não encontra uma passagem em conta. O visto, o meu no caso, que foi o de trabalho, ele dura 3 anos pra Nisei, Sansei e Onsei, tá? Pra quem é brasileiro e não tem nenhuma descendência japonesa, é necessário casar com alguém que tenha descendência e ficar no mínimo 1 ano aqui no Brasil para poder embarcar pro Japão. Geralmente já teve casos de colegas meus lá que eles casaram e mesmo assim a pessoa, né, o brasileiro que casou lá, teve o visto só de 1 ano, o primeiro ano, e depois ele conseguiu de 3, tá? Então acho que varia de caso para caso. O visto de turista e o de intercambista eu não sei exatamente como funciona, porque o meu foi o de trabalho, né? Então se alguém souber, quiser deixar aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá? Bom, como que é feita a viagem? A viagem em si, ela é demorada, tá? Vai aí depender de quantas paradas você vai fazer ao longo da viagem e demora mais ou menos 30 a 32 horas de viagem, tá? As possíveis paradas que você pode fazer é nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, Turquia, África e Emirados Árabes. Se eu não me engano são esses, tá? Então vai depender de quantas paradas você vai fazer. A minha, na ida, eu parei em Istambul, então eu fiquei 2 horas em Istambul. Não pode sair do aeroporto, tá? Você tem que ficar lá dentro mesmo, esperando essas horas. E aí de Istambul para o Japão. Na volta eu parei na Alemanha e aí voltei para o Brasil. Bom, é diferente as coisas lá e tudo mais? Sim, gente, é muito diferente. Por mais que eu tenha convivência, assim, com a minha família, né, que meus pais, os 2 são japoneses, então a gente sempre teve essa vivência oriental. Lá é diferente, tá? Você convive com os japoneses mesmo, sabe, vive, trabalha junto, então a língua é só o japonês. Na cidade onde eu fiquei, que foi Kisarazu, pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar falando da cidade.
Não tinha muito brasileiro, tá? Só tinha mais na fábrica onde eu trabalhava e em umas cidades vizinhas assim, mas eram bem poucos, então a língua mesmo era o japonês. O inglês deles é muito diferente, tá? Então muita coisa você acaba não entendendo. Mas eu consegui aprender assim, sabe? Fiz muitos amigos, não só japoneses, como brasileiros e filipinos também, tá? Então é uma experiência incrível. Quem tiver oportunidade, vá, sério. Vá e aproveita muito. Bom, vou responder, na verdade, algumas perguntas que muita gente me faz e, sabe, de curiosidade mesmo de lá. Uma delas é se as coisas são baratas, tipo, mais baratas do que aqui no Brasil. Dependendo das coisas, sim, é mais em conta. Mas se você fica convertendo tudo que você compra lá com o dinheiro real, muita coisa acaba saindo o mesmo valor. Mas eletrônico, carros, apartamentos, casas, enfim, com o dinheiro de lá você consegue comprar sim, tá? Tudo que você sonhou em ter um dia aqui no Brasil, lá você consegue ter. Tá, como trabalho, assim, que eu tinha lá, eu consegui, tá, assim, comprar muita coisa e fazer uma reservinha, mas eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa. A pessoa que vai pra lá com o intuito de juntar dinheiro, acho que tem que ir focado, sabe, porque lá tem muita coisa, assim, que é inimaginável aqui no Brasil, então acho que você tem que ir com foco de juntar dinheiro. Senão você acaba se perdendo, tá? Bom, outra pergunta que me fizeram é sobre o onsen. Onsen, pra quem não sabe, são saunas ou banheiras com águas termais naturais, tá? E que muita gente fala que essas águas são medicinais, que ajudam a melhorar a dor no corpo em geral, né? E pra falar a verdade, eu não fui em um onsen público, tá? Que vai mais de uma pessoa, né, junto. Mas da vez que eu fui pro Monte Fuji, que eu vou ainda falar pra vocês como que foi essa experiência. No hotel em que eu fiquei tinha o onsen, só que era um onsen pra cada quarto, tá? Pra cada banheiro tinha um onsen. E lá eu acabei usando, porque assim foi muito bom, aliás, já que a gente foi subir, né, o Monte Fuji, foi muito bom pra dor nos pés, principalmente. Mas falam, né, já ouvi falar que em onsen público, quem tem tatuagem, eles não permitem entrar. Ou se eles permitem entrar, você tem que cobrir a sua tatuagem. Então, assim, eu não sei dizer em termos de valores e tudo mais, tá? Que eu não cheguei aí em um onsen público. Bom, a próxima pergunta é: qual o método para não jogar lixo nas ruas? Bom, lá o lixo ele é separado por itens, por exemplo, plástico, orgânico, vidro, alumínio e roupas em geral, sapato, outras coisas assim, tá? Toda semana, por exemplo, cada dia da semana tem um item para ser jogado na lixeira e o lixeiro só passa para pegar isso que é do dia, tá? Por exemplo, segunda é dia de plástico, então segunda-feira ele só vai pegar o plástico. E o plástico, tudo na verdade tem que ser muito bem limpo antes de ser jogado no lixo. Pelo menos na minha cidade era assim, tá? O plástico você tem que lavar direitinho e jogar no lixo. Caixa de leite você também tem que lavar e cortar certinho. E o lixo orgânico, né, que seria restos de comida, essas coisas, normal, tá? Joga no lixo normal. Então é assim que é separado o lixo lá, pelo menos na cidade onde eu morava. Lixo na rua, lixeira, enfim, é muito difícil encontrar, assim, lixeiras públicas, né? Porque os japoneses, eles têm essa mania, né, essa educação
de guardar o lixo na bolsa e só jogar quando chegar em casa. Ou se não, naquelas máquinas de refrigerante, sorvete, você encontra uma lixeira específica para aquele tipo de coisa, tá? Então é assim que é separado o lixo. A comida de lá é igual a daqui? Na verdade, sim e não. Sim, porque eles comem também frango, carne de porco, comem tudo que a gente come aqui, eles comem lá. Mas a carne vermelha é muito mais cara lá do que aqui, né? Então lá eles consomem muito carne de porco e frango. Também tem os frutos do mar e peixe, que também é barato lá, né? Bom, o sushi e o sashimi não é igual, tá? Não tem nada a ver. O sushi de lá eles comem com maionese, wasabi ou shoyu. Esses são os 3 molhos mais comuns. O cream cheese, eles falam que não tem muito sabor e o peixe cru também não tem muito sabor, então não combina. Pra eles é uma coisa muito estranha. E temaki eu nunca comi lá. Pelo menos na minha cidade não tinha temaki, então eu não sei dizer pra vocês. Mas essas são as coisas que eles mais comem e que eu também comia. Mas carne vermelha lá é muito caro. Já foi no Castelinho? Pra quem não sabe o que é Castelinho, vou tentar achar uma foto, porque eu não tenho nenhuma foto de lá. O Castelinho é uma loja com forma de castelo e vende produtos usados, né, jogos, na verdade. Então, são jogos em bom estado que são vendidos lá. E também tem a parte adulta, tá? Que tem umas coisas bem diferentes que só o Japão tem. Mas eu já fui lá sim, tá? E é um lugar interessante pra se conhecer, tá? E bom, a última coisa que eu vim falar pra vocês é o porquê eu voltei pro Brasil. Muita gente pergunta, mas Tami, lá é um lugar muito bom, sabe? Tem segurança, tem as coisas boas, e por que você voltou pro Brasil? Na verdade eu voltei porque eu queria fazer uma faculdade, eu queria terminar uma faculdade, ter um nível superior, tá? Então eu quis voltar, porque se eu ficasse lá por mais tempo, acho que quando eu voltasse pra cá eu não ia querer mais focar nessa parte de faculdade. Então eu voltei por isso mesmo, pela faculdade. E também porque eu queria passar mais tempo, né, com as minhas avós, já que os meus avós já faleceram, então eu queria passar mais tempo com elas, né? Então, por isso que eu voltei. Mas, assim, muita gente, meus amigos de lá perguntam se eu vou voltar e ainda não sei responder, né? Mas, assim, é muito bom, sabe? Lá é um país muito bom pra se morar. A não ser, tirando as causas naturais, né, que é imprevisível, como terremoto, taifu, essas coisas todas que são imprevisíveis, não tem como a gente falar, né. Mas foi isso, então se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário, se vocês quiserem deixar aí, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.